Aqui então, gente, olha só, né? Nossas últimas aulas, a gente vem falando sobre tabelas de frequência, certo? E nós montamos algumas tabelas na última aula, certo? E o que for faltando falar hoje para a gente concluir essa parte da tabela de frequências e ir para a parte de gráfico? A gente fez muita coisa lá no Excel também, né? A gente construiu algumas à mão, uma à mão, né? E as outras no Excel. Mas lembra que eu falei para vocês aqui um negócio sobre o que acontece, porque quando a gente estava fazendo a tabela de frequência estado civil, por exemplo, só tinham 4 opções, né? Casado, solteiro, viúvo ou separado, né? E as respostas se repetiam. Então, a gente conseguia agrupar de acordo com essas respostas, certo? A gente conseguia contar quantos eram casados, quantos eram solteiros, quantos são separados e quantos são viúvos. Quando se eu quisesse montar com vocês uma tabela de tempo de permanência no parque, vamos tentar fazer o mesmo cenário que eu fiz aí com vocês, certo? Se a gente fosse montar essa tabela, o que a gente fez lá primeiro, certo? Nós contamos todos os casados, certo? Quando nós contamos todos os casados aqui, pensando no estado civil, eu fui lá e listei todos que eram exatamente casados. Tchau, os 3 aí, bora. Bora, pode ir os 3. Bora, os 3 aí, bora. Agora é o seguinte. Por exemplo, se eu fosse contar, a primeira resposta que aparece aqui é 30 minutos, certo? Então, se eu for contar todos que respondem 30 minutos, quantos responderam que ficam no parque 30 minutos? Um só, né? Exatamente 30 minutos. Tem mais um? Perdão, desculpa. 2 ficam 30 minutos, certo? 2 ficam exatamente 30 minutos, beleza? Então, quando eu fosse montar minha tabela, eu ia contar que 2 ficam 30 minutos. Depois, se eu parto para o próximo fica 35 minutos, certo? Se eu conto quantos ficam exatamente 35 minutos, quantos vão ficar exatamente 35 minutos? Exatamente 35. Um só. Um só, 35, né? Não, então, 35. Exatamente 35, certo? Um só. A próxima resposta disso é 40 minutos. Quantos ficam 40 minutos? E um só. Não, eu estou perguntando, porque quando a gente montou a tabela de frequência exato lá, a gente contava exato, certo? Observe que as informações, quando a gente agrupava e contava por grupos, por classes, eram interessantes porque a gente tinha mais respostas. Aqui está ficando muito disperso. Tem 2 com 30, tem 1 com 35. O próximo é 2 horas e 50, certo? Quantos ficam 2 horas e 50? Só o doido lá que fica 2 horas e 50, certo? 45 minutos. Tem 1, 2, 3. Mas está vendo que é muito disperso? E depois já tem gente com 50 minutos. Então, parece que não é uma boa estratégia ficar contando individualmente. A gente vai agrupar por classes, por intervalos. E você estabelece uma amplitude para esse intervalo. Por exemplo, ao invés de contar quem fica 30, 35, 40, 45, eu posso contar quem fica entre 30 minutos e 1 hora, por exemplo. Eu conto todos que estão entre 30 e 1 hora, certo? Depois eu conto quem fica, por exemplo, entre 1 hora e 1 hora e meia. E vou fazendo isso para todos, certo? Quando a gente faz isso, então, se eu mostrar aqui para vocês no materialzinho, porque tem essas definições, eu posso só tirar e colocar aqui lá na aula para vocês lerem, é o seguinte. Opa, já passei, perdão. Ué, cadê? Aqui, achei, pronto. Essa observação aqui que eu quero. Deixa eu só printar para eu colocar lá para vocês, tá bom? Olha só.
Quando os intervalos são muito dispersos, gente, aí a gente vai fazer a tabelinha da renda familiar e do tempo de permanência, tá bom? Quando a tabelinha é muito dispersa e a gente quer montar uma tabela como aquela, então, agora, embora a gente já tenha começado há um tempo, conversado outras coisas, oficialmente a gente começa a aula, tá bom? Então, hoje é a nossa aula número 12, 12º encontro, 25/5 de 2023, e nós vamos começar com essa observação aqui, ó. Ok? Oi? Uma canetazinha. Olha só. Por exemplo, a gente monta o que a gente chama, a gente agrupa os dados o que a gente chama em classes de valores ou intervalos de valores, certo? O que são classes ou intervalos de valores, gente? Nós vamos considerar um grupo para contar todos que estão dentro desse grupo. Por exemplo, na variável tempo que eu estava falando para vocês, nós podemos, ao invés de contar quem fica exatamente 30 minutos, quem fica 35 minutos, contar quem, por exemplo, fica entre 30 minutos e 1 hora, entre 1 hora e 1h30, tá bom? O termo formal para isso, uma convenção, a gente denota da seguinte forma. Esse A, vou pôr aqui de outra cor, tá? Então, eu digo A com a setinha, essa barrinha B. Quer dizer que eu conto todo mundo que está entre A, incluindo A, mas não conto o B. Isso, matematicamente, se a gente lembra lá do primeiro ano, é o que a gente chama de intervalo semifechado. Ou semiaberto, depende, semiaberto, né? Entre A e B. Vale todos os números reais que são necessariamente maiores ou iguais a A, porém menores do que B. Certo? Vocês lembram quando a gente resolvia alguns problemas de conjuntos e coisa do tipo, onde você botava a bolinha fechada em um, bolinha aberta em outro? Quando eu digo esse intervalinho A, B, eu estou dizendo que a bolinha é fechada em A, ou seja, A pertence ao conjunto de dados que você vai analisar, mas ela é aberta em B. E você pode considerar todos os valores que estejam entre A e B, incluindo o valorzinho A, mas não incluindo o B, certo? Por exemplo, antes da gente montar a nossa tabela lá, porque feito isso fica bem simples. Quando eu olho para o intervalo 7 e 12, quer dizer que eu aceito como resposta, eu vou contar todos os números que estão entre 7 e 12, podendo entrar o 7, mas não considerando o 12. Então, se eu tenho um conjuntinho de dados aqui, sei lá, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, certo? Quantos são os números que estão entre 7 e 12, ou seja, que pertencem a esse intervalinho aqui, certo? Bom, o 7 eu posso contar, certo? 7 eu posso, o 8 eu posso, o 9, o 10, o 11 eu posso. Mas o 12 não pertence, claramente 13 é maior, não pode entrar. 1 e 2 são menores. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, a quantidade de números que está nesse intervalinho são 5. Esse tamanho, por exemplo, né, de 7 até 12, eu vou tirar aqui, sei lá, o 8, senão fica parecendo que uma coisa tem a ver com a outra. Então, imagina que o 8 não tivesse no exemplo aí, tá? Então, quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, certo? Eu tenho 4 números que pertencem a esse intervalinho, 7 e 12, ok? A diferença entre 7 e 12 é quanto, né? Entre 12 e 7, na verdade? É 5, certo? Você tem de 7 até 12, você tem 5. Esse 5 a gente chama a amplitude do intervalo. A amplitude desse intervalo é a diferença entre as extremidades, o maior e o menor, certo? Então, por exemplo, quando eu dei a dica lá, quando eu fiz o comentário, a gente pode considerar essa tabela aqui, considerando de 30 em 30 minutos, eu estou dizendo, na verdade, que a gente vai considerar com a amplitude de 30 minutos. Eu poderia considerar com de 45 minutos, com de 15 minutos, depende do que eu quero para o meu problema, certo? Depende do que o problema também está pedindo. Oi. Não, eu tirei só porque senão ia ficar parecendo que tinha 5 números e a amplitude é 5, certo? É coincidência, tá? Eu excluí o 8 aqui porque, assim, são 4 números que estão nesse intervalo, e esse intervalo tem amplitude 5.
Quando eu tinha botado 8, a gente tinha 5 números aí, certo? Ok? Mas, por exemplo, sei lá, eu poderia ter aí o 7,5 aqui e o 8,3, um exemplo, certo? Quantos números eu tenho aqui que estão no intervalo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 números que estão nesse intervalo, e o intervalo tem amplitude 5, né? Por azar, sabe, porque eu não ter pensado na hora que eu elaborei o exemplo, eu tinha colocado 5 números pertencendo ao intervalo e um intervalo de amplitude 5. Fica parecendo que uma coisa tem a ver com a outra quando não tem, tá bom? Então, a amplitude do intervalo, ou o problema define para você, ou de acordo com a sua experiência, com a sua montagem do problema, você vai montar. Se a amplitude é muito grande, você perde informação. Pensa assim, amplitude de 3 horas. Quem fica entre 3 horas e entre 30 minutos e 3 horas e 30 minutos. Então, todo mundo do parque fica, né? Então, você não tem informação nenhuma. A amplitude de 1 minuto também. Quem fica 30, 31 não é relevante. Então, você tem que pensar algo que seja relevante nesse sentido. Por nosso problema, certo? Para a gente montar a tabelinha, nós vamos montar a mão, depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode construir ela no Excel, tá bom? Então, nós vamos montar a tabela de frequência da variável tempo de permanência no parque, tá bom? Qual é a amplitude que nós vamos montar aqui agora? Com minha sugestão, 30 minutos. Um exercício para vocês treinarem em casa. Façam o mesmo com uma amplitude, por exemplo, de 45 minutos, tá bom? Então, um exercício para vocês fazerem em casa. Exercícios não, né? Perdão, exercício para vocês fazerem em casa. É montar isso com uma amplitude de 45 minutos. Vamos lembrar como é que a gente montava essa tabela de frequência? Porque a gente fez semana passada só, né? Olha, como é que a gente monta? Então, no caso, a gente está considerando a variável tempo de permanência no parque. Nós temos que contar a frequência habitual, depois a relativa, que é dividir pelo total, e tirar a porcentagem disso, tá bom? Só que ao invés da nossa resposta ser casado, solteiro, a gente está contando unidades, números que estão ali, certo? Então, por exemplo, quando a gente vai montar aqui, eu vou colocar só tempo, gente, senão fica muito grande a minha tabelinha, tá bom? Nós vamos ter aqui o tempo, vamos entender, tempo é o tempo de permanência. Nós vamos ter a frequência absoluta, que é o número total que acontece. Exatamente, relativo. E vou colocar de novo só a barrinha do percentual, tá? Só que o que eu falei para vocês? Como é que a gente vai montar essa tabela aqui? Ao invés de colocar exatamente quem fica 30 minutos, nós vamos montar de acordo com a anotação que a gente aprendeu ali. Ó. Entre 30 e a nossa amplitude vai ter quanto? 30 minutos, certo? Então, eu vou montar aqui com amplitude de 30 minutos. Então, aí que tá. Vamos só usar uma convenção. Se eu coloco, vamos entender. Você fala 30 a 1 hora, certo? Se eu coloco assim 30, 1, fica uma coisa estranha, não fica? Porque um está em minutos e o outro está em horas. Então, nós vamos pôr todos em minutos. Se você quisesse montar com um intervalo de meia e meia hora, você ia colocar 0,5 hora, 1 hora, certo? Então, você pode montar, por exemplo, com 30, 60, ou pode montar com meia hora e 1 hora redondinho, certo? Eu vou usar essa convenção, tá bom? 30, 60 com vocês, tá bom? Então, aqui nós vamos colocar entre 30 e 60. E agora vamos só fazer uma análise antes da gente contar. Quem fica mais tempo no parque? Quem fica mais tempo no parque? 2 horas e 50, na verdade, né? Então, é menos um pouquinho do que 3 horas, certo? Então, a gente precisa caminhar até as 3 horas, certo? Então, entre 30 e 60, ou seja, entre meia hora e 1 hora. Entre 1 hora e 1 hora e meia, então 90 minutos, certo? Entre 1 hora e meia, 90 minutos e 2 horas. Entre 2 horas
e 2 horas e meia, ou 150 minutos. Entre 2 horas e meia, 150 minutos, e 180, 3 horas. 1 hora e 60 minutos, né? Então, 180. Você conta todos que ficam de 2 horas e meia até 3. Não vai ter ninguém que fica 3, mas tem gente que fica 2 horas e 50, 2 horas e 45. A gente viu passando a tabelinha aí, certo? Eu vou só pôr as divisórias aqui, daí eu volto, aproximo de novo o zoom para vocês, tá? Isso. Segunda-feira eu vou passar avisando vocês, gente, mas a prova vai ser terça-feira, tá bom? Começa às 9 horas da manhã e vai até 11h30, tá bom? Tá bom? Aí não vai ter aula? 7 horas da manhã vocês têm aula normal e de tarde vocês têm aula normal. Tem a prova. A aula não. Tá bom? Significa, da minha disciplina, que quem fizer a prova, lembra, tem 1,5 ponto, né? Ou 1 ponto na média, né? Então são 2, viu? É um do Zé e o meu, né? Eu vou deixar o meu e-mail para fechar o e-mail, pode ser, Lucas? Só meio meu e um do Zé. Não. Tá bom, então o meu tá bom, né? Tá bom. Vamos contar, então, gente, a frequência absoluta de quem fica entre 30 e 60 minutos, tá bom? Lembrando aqui, gente, ó, é uma convenção muito importante para a gente não... Você não pode contar os seus dados 2 vezes, senão ocasiona erro, tá bom? Quando você está colocando dessa maneira, você conta todo mundo a partir de 30 minutos, mas quem fica exatamente 60, você não conta. Você vai contar ele na linha de baixo, tá bom? Então, se tivesse alguém que ficasse até 59 minutos, ele poderia ser contado. Quem fica exatamente 1 hora é contado na linha de baixo, tá bom? Tem, nós vamos mostrar lá para vocês, tá bom? Então, o que acontece? Para facilitar a vida aqui, eu vou apagar esses risquinhos que a gente fez no tempo de permanência e vamos contar de novo, tá? Então, vamos riscar de qual cor aqui quem fica 30 minutos? De 30 até 1 hora. Então, vermelho. De 30 até 1 hora, tá? Opa. De 30 até 1 hora, tá? 30 minutos está dentro do intervalo, né? 1. 35, 2. 45, 3. 1 hora a gente pula, tá bom? Vai contar no de baixo. Então, 4, certo? 5. 5. 6. 7. 8. Então, tem 8 pessoas que ficam entre 30 minutos e 1 hora, certo? Menos do que 1 hora, né? Então, você tem 8 pessoas, é a nossa frequência absoluta. Qual é a frequência relativa, gente? A gente sabe que o total de pessoas entrevistadas eram 20, né? A gente fez na aula passada, tá? A gente está usando o mesmo exemplo. Ó, você sempre tem como tirar a prova se está certo. Se você somar o número de pessoas que ficam entre 30 e 60, 60 e 90, até o último lá, 150 e 180, o total vai ter que ser 20. Se a soma não bater 20, é porque está algo errado. Como eu já sei que é 20, eu já vou deixar montadinho aqui, né? 8 sobre 20. Então, gente, você pode fazer de várias maneiras aqui, tá? A matemática não é a ferramenta aqui principal nesse momento. Você pode dividir a mão, não há problema, certo? Né? 0,4. 0,4 a 0,40. Isso significa 40%. Gente, você poderia ter feito assim ou usar outra informação que você tem, por exemplo, a gente já fez aqui, ó. Já tinha feito, né? Certo? Observe que 8 é o quádruplo de 2, certo? 8 é o quádruplo de 2. O quádruplo de 0,1 é 0,4. Ou você poderia, se você tiver acesso a uma calculadora, alguma coisa, sei lá, você abre sua calculadora,
e divide 8 por 20, 0,4, tá bom? Bom, entre 60 e 90 agora, vamos contar entre 60 e 90. Então, 60 quer dizer 1 hora, certo? Então, a gente conta de 1 hora até 1 hora e meia, sem incluir 1 hora e meia, certo? 1 hora, então, aqui. Deixa o mouse sumiu. Voltou. 1 hora, então. 1, 2. 1 hora e 30 não entra, né? Isso. 3, 4. Certo? Todos foram contados. Certeza? 4. Então, são 4 no total. 4 em 20, gente. 4 não é metade de 8? Certeza que é só 4? Vamos contar de novo. Aí, por isso que eu ia usar o Excel, é muito melhor, né? 1, 2, 3, 4. Tá bom. Eu achei que eram 5, gente. Talvez eu tenha feito errado na outra aula. Tá bom. Tá bom. Depois a gente faz no Excel. O que der no Excel, eu acredito mais, tá? Então, entre 90 e 120, ou seja, entre 1 hora e meia e 2 horas, certo? 1 hora e meia e 2 horas. 1 hora e meia e 2 horas. De rosa aqui, por exemplo. 1 hora e 30 entra, certo? 1 hora e 40, 2. 3. 2 horas não entra, tá? 3, certo? Beleza? Então, são 3. 3 em 20. Gente, vamos só pensar rapidinho aqui. Então, você poderia, claro, usar a calculadora aqui, digitar 3 em 20, certo? Eu quero que vocês raciocinem sobre o problema, tá? Então, você ia dizer aqui 0,15, certo? Mas observe, nós sabemos que 2 em 20 vale 10%, 0,1, né? 2 no total de 20 são 10%, 0,1. 1 não é metade disso? Então, 1 vale 5%, certo? Se eu somo esse 1 com 2, 3 em 20. Então, 3 em 20 é 1 em 20 mais 2 em 20. 5% mais 10%. 15%, tá bom? Mas pode usar a calculadora aí, não há problema nenhum. Vamos torcer para as contas certinho. Entre 2 horas e 2 horas e meia, certo? Entre 2 horas e 2 horas e meia. Então, vamos contar, sei lá, de azul, quem está entre 2 horas e 2 horas e meia, certo? 2 horas e 15, 1. 2 horas, 2. E os outros não, certo? Porque aqui são 2 horas e 45, 2 horas e meia exata, né? Ok? A gente para antes de 2 horas e meia, certo? Então, são 2, certo? Então, são 2. 2 no total de 20. 2 em 20, 0,1, 10%. Quantos tem aqui? 12, 15, 17. Se não tiver 3 lá, tem alguma coisa errada, certo? Ok? Quantos são entre 2 horas e meia e 3 horas? 2 horas e 51. 2 horas e 30, 2. Olha, estou dando conta de contar. 2 horas e 45, 3. Então, isso aqui são 3 em 20, que dá 0,15. 15%. Vamos somar. 40 mais 20%, 60. Mais 15, mais 10, mais 15, 100%. Deu certo. Se eu somar 0,4 com 0,2 é 0,6, mais 0,15, 0,75, mais 0,1, 0,85, mais 0,15, 1 também. Então, fechamos. O que a gente consegue agora responder é que 40% das pessoas ficam entre 30 e 60 minutos no parque. 20% das pessoas ficam entre
60 minutos e 90, ou entre 1 hora e 1 hora e meia, tá bom? 15% das pessoas ficam entre 1 hora e meia e 2 horas. 10% entre 2 horas e meia e 3 horas no parque, tá bom? Agora, vocês concordam comigo que fazer essa contagemzinha é chato, né? Trabalhosa e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Como que a gente pode fazer isso aqui do ponto de vista do Excel, igual a gente fez, certo? Só que o que tem aqui de interessante, tá? O tempo de permanência, gente, ó, só para vocês baterem o olho nessa coluna aqui, certo? Eu coloquei aqui já em minutos, certo? Porque no Excel é difícil eu digitar esse intervalinho lá. Olha, 2 horas e 50, eu vou pôr um número, certo? O número poderia estar em horas ou em minutos. Ah, se eu quisesse em horas, ao invés de escrever 30 minutos, eu escrever 0,5 hora, meia hora, certo? No caso aqui, nós estamos em minutos, 30 minutos, certo? Vou tirar aqui o amarelinho. E o que acontece? Nós montamos já tabelas de frequências de várias coisas, certo? Vamos montar agora aqui uma tabela de frequência do tempo de permanência, certo? Então, tabela de frequência na variável tempo, certo? Então, aqui nós vamos colocar tempo de permanência no parque, só tempo de permanência, certo? O que acontece é que na nossa tabela original, nós tínhamos não 3, mas nós tínhamos 5 intervalos de amplitude, certo? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu preciso de 5, tá bom? Vamos construir no primeiro momento na força bruta, depois a gente melhora isso, tá bom? No primeiro momento, então, a gente colocou entre 30 e 60 minutos. Observe aqui, gente, eu vou dar um Ctrl+ aí para vocês enxergarem, ó, que eu estou usando a mesma anotação que eu passei para vocês. Cochete no 30, que o 30 entra, 60 no parênteses no 60, porque o 60 não entra, certo? Depois eu coloco 60 e 90. Depois foi 90 e... Depois 120 e 150. Depois 150 e 180. Eu ensinei para você, gente, só mandar corrigir aqui, porque não vai só até o B4, vai até o B6, certo? Oi. Não entra. Isso. Porque poderia ter 59, alguma coisa, né? Então, quando eu coloco 60, então eu digo todo mundo que é menor do que 60. Apareceria. Mas você entende, se eu coloco 59, você fala para mim, eu fico 59 minutos e 15 segundos, então eu não conto ele. E eu não conto a partir dos 60, certo? Então, intervalinho que eu não contei ninguém, né? Eu quero contar todo mundo. Você entende? Vamos supor que um doido lá, você me perguntou, você fica? Aí o cara vai lá e fala, eu fico 59 minutos, 28 segundos e 15 milésimos. E vão embora, entendeu? Cronômetro. Claro, é surreal, mas você entende? Quando você coloca desse jeito, eu estou amarrando um intervalo no outro, né? Olha, quando eu parar de contar aqui, eu começo imediatamente no outro, certo? Ok? E aí, olha só, eu ensinei para vocês uma funçãozinha que chama conte-se. Ele conta determinados critérios, certo? Só que agora eu não quero contar um critério, eu não quero que ele conte carro, ônibus, não quero que ele conte o número de TVs, eu quero que ele conte um intervalo. Como é que eu poderia fazer isso, pensando matematicamente, certo? Antes da gente... Porque a gente tem que pensar o problema para escrever, até para escrever no Excel. Talvez vocês façam isso, né? Quando você vai programar alguma coisa, se você quer tirar a raiz, você tem que entender como é que você faz o processo à mão para ensinar o computador a fazer, certo? Eu não tenho uma formulazinha específica que me ensine a contar entre 30 e 60, certo? Mas
Agora vamos entender comigo que eu poderia fazer a seguinte coisa. Ó. Eu poderia fazer a seguinte coisa. Ao invés de quebrar a cabeça numa forma que conta entre 30 e 60, eu poderia criar um artifício, que é o seguinte. Olha, computador, conta para mim todo mundo que fica de 30 minutos ou mais. Ele ia contar quantas respostas aqui? Todos, os 20, certo? Aí só que eu quero descontar disso os que ficam mais do que uma hora, certo? Eu não quero que... Porque se eu quero saber entre 30 e 60, se eu mando contar todo mundo que fica mais do que 30, ele me diz que é todo mundo, os 20. Só que se eu descontar os que ficam uma hora ou mais, ele vai ter que me dar a resposta que a gente sabe que é 8. Só para a gente entender isso à mão, certo? Quantos ficam uma hora ou mais, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, se eu falo assim, computador, conte todos que ficam mais pelo menos 30 minutos, ele me diz 20. Se eu falo, conte quantos os que ficam mais de uma hora, ele me disse 12. Então, se eu desses 20 tirar esses 12, eu tenho exatamente quem fica entre 30 e 60, certo? Ok? Isso vai dar 8. Como é que eu faço isso aqui no Excel? Eu vou usar minha função com maneira adaptada, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Conte todos acima de 30. Vou só mostrar para vocês aqui, ó. Olha só, então eu vou usar a função conte-se, ó. Conte-se. Aí vamos na nossa tabela de dados aqui, ó. Na nossa tabela de dados, onde está a variável tempo? Está aqui, tempo de permanência, certo? Então eu vou selecionar o tempo de permanência. Opa, não selecionei. Só tirar um pouquinho do zoom que tá ruim para selecionar. Conte-se, só mostrar para vocês. Ó, então todos que estão aqui, certo? E aí, olha só. Vou mostrar para vocês o que acontece se eu digitasse apenas o 30, certo? Se eu digitar apenas o 30, a gente contou lá atrás, nós sabíamos que só 2 pessoas ficavam 30, né? A gente sabe que quem fica entre 30 e 60, pelo que a gente contou à mão aqui, são exatamente 8, certo? Quando eu botei o 30, ele me contou que são 2, certo? Eu sei que são 2 que fica 30. Se você... Então, olha, gente, eu não sou perito nessa área, então eu dou um Googlezinho e vou me informando como é que eu faço, certo? Então, eu descobri o seguinte. Vou aproximar o zoom aqui. Que se eu mandar... Aí, quando eu tenho que fazer esses comandos, eu tenho que colocar entre aspas, certo? Se eu mandar ele fazer assim, ó, conte que são maiores ou iguais a 30, olha só, observe lá na forma. Maiores ou iguais a 30, ele vai contar quantos? Os 20, certo? Ele vai contar os 20, ó. Nós sabemos que todo mundo fica pelo menos 30 minutos, né? De novo, eu não tive minha resposta. Eu vou até deixar aqui para vocês observarem o que tem aqui, certo? Eu contei todos que são maiores ou iguais a 30, certo? Vou travar aqui essa coluna porque eu vou usar essa coluna. Se eu contasse todos que são maiores ou iguais a 60, isso ia dar quanto? É para dar 12, certo? Se eu fizer a diferença entre os dois, dá o que eu estou procurando, certo? Então, aqui nesse conte C, o que eu vou fazer? Conte todos maiores ou iguais a 30 e desconte desse valor todos que são maiores ou iguais a... E desconte todos que são maiores ou iguais a... Não, 60, né? Que é o tempo que eu estou falando, certo? Isso, conte-se, aí eu vou lá e mando subtrair o conte-se só que ao invés de 30 com 60. Ele me deu os 8. Então, eu contei todos os maiores que 30. Eu sei que são 20.
e mandei descontar todos os maiores que 60, que eu sei que são 12. Deu 8. Se eu repetir esse argumento, gente, eu vou obter a resposta para todos, certo? Só que o que eu vou precisar mudar aqui? Ao invés de... perdão, aqui eu não travei a coluna, certo? Por isso que os variáveis estão dando errado. Trave a coluna do amiguinho. Travamos coluna e célula. Travamos coluna e célula. Se eu arrastar aqui agora, o que ele vai fazer? Ele vai dar tudo 8. Tudo 8. Só que o que começa no próximo? Ao invés de 30, eu pego o 60. E ao invés de 60, eu pego o 9. São 4 mesmo, certo? Agora eu posso fazer entre 90 e 120. Certo? O que é importante você ficar atento? É ficar atento, gente, aos valores que tem acontecido, certo? Se você digitar alguma coisa errada, vamos supor que aqui o próximo é ser 120, certo? Se no lugar de 120 aqui, vamos supor, eu digitasse... Oi? Uma tabela o quê? Como assim? Isso. Então, a ideia talvez... Eu não pensei se a gente pode pensar agora como programar isso, tá bom? É isso que eu estava falando. A gente vai fazer primeiro o exemplo inicial, depois a gente pode... Vamos pensar isso junto, ver se dá certo, certo? Mas, por exemplo, se eu, ao invés de 120, eu digitasse aqui 1.200, errei lá, certo? E 150, observe que vai dar um valor negativo, né? Então, tem algo errado. Você tem que ser crítico quanto ao seu problema, certo? E quando você automatiza, por isso que o ideal é sempre tentar automatizar, que você diminui esses erros, certo? E a última de 150 a 180. Então, bate com os dados que a gente tinha. De maneira muito mais simples, para você não ter que ficar contando tempinho por tempinho, certo? Aqui tem... tá, desculpa, porque eu estou dividindo... Aqui eu estou dividindo... Estou dividindo pelo valor certo? É porque ele não está somando todo, gente. Aqui é até o C6, né? Pronto, agora bateu, tá bom? Ok? Fechou 100%, fez certinho, tá bom? Agora, o que acontece? Vamos ver se a gente pode melhorar isso, tá? Eu já tinha pensado sobre isso, mas não tinha feito. Então, eu fiz uma cópia, tá? Então, vamos chamar de tabela de frequência 2, tá? Tabela de frequência tempo 2, tá? O que a gente fez aqui, como o Alex falou? Vamos pensar no tempo de permanência, gente. Isso, vamos pensar num padrão, tá? Agora é o seguinte. Qual foi a amplitude que a gente combinou no exercício? Nós combinamos amplitude de 30, certo? Então, ainda vou deixar essa variávelzinha amplitude. O menor que a gente encontrou foi 30. E aqui eu quero esse mais a minha amplitude, certo? A minha amplitude tá fixa, certo? 30, 60. Esse da esquerda, que agora eu vou pôr até de amarelo, que fica fácil para eu pôr o nome para vocês. Esse de amarelo à esquerda tem que coincidir com esse à direita aqui, certo? Então, eu vou dizer que esse aqui é esse valor, certo? E quem vai ser o de baixo? Ele vai ser o da esquerda mais 30. Ele já deu aqui o 90 para mim, certo? Se eu arrastar aqui agora... Deu, calma aí também. Isso aí é elementar, né? Tá bom? Ele está travado. E eu travei a amplitude aqui, certo?
E a gente garantiu no olhômetro que compõe todos. Agora, como que eu vou fazer Como que a gente pode pensar nessa fórmula aqui agora, né? Como é que a gente pode mexer nessa frequência absoluta? Agora, nós queríamos maior ou igual a esse valor daqui, certo? Então, ao invés de colocar maior ou igual a 30, eu vou colocar maior ou igual a... Opa, perdão. Maior ou igual que a 2, certo? Será que vai dar certo isso? D2, vamos ver. Vamos ver aqui, porque, bom, vamos pensar essa fórmula para cá, tá bom? Senão, depois eu pesquiso como é que a gente faz isso. Mas é o seguinte. Não diz que não tem ninguém maior do que essa célula? Ah, tá, vamos fazer assim, ó. Vamos tirar da aspas o A2, só para ver. E se tirarmos tudo da aspa aqui agora, então? Ixi, piorou, né? Por que ele dá erro? E se a gente coloca assim e assim? Ah, mas não pode ser A2, é A2 mesmo, A2, tá 30. Por que não? Dá para perguntar aqui pro chat GPT, né? Vamos ver o que esse aqui diz. Não sei, eu estou chutando aleatório, né? Não pode abrir nada que seja conteúdo impróprio, né? Botei. Ó, vamos ver essa Conte CES aqui, que eu estava usando a Conte C, né? Esse é Conte CES, tá? Talvez dê, né? Ele está falando da célula que está... Quantos nessa célula estão entre esses valores, certo? Ok? Será que talvez só o ponto e vírgula? Eu acho... Então, só que aquela lá, Conte César, eu vou analisar esse dado e eu quero saber quantos esses... no caso, A2 e B2, certo? Então, eu quero A2. Como é que estava lá? A2, ponto e vírgula. Ah, tem aspas, né? Vamos ver se vai precisar pôr aspas. A2, ponto e vírgula. Esse aqui, ponto e vírgula, B2. Certo? Oi? Oi? Aqui? Não, estava mexendo lá mesmo. Eu digitei aqui. Então, porque ele diz aqui, conte
quantos números estão entre 1 e 6, menor que 6, maior do que 1, né? Então aqui faltou o menor, ó. Menor que 1, maior que o outro, certo? Só que eu quero menor, igual e maior, né? Então aqui eu quero o seguinte, estava dentro da aspas, está dentro da aspas, certo? Então eu quero o quê? Eu quero maior ou igual a 2, menor que B2, certo? Se eu inverter, colocar assim, ó, menor que B2, maior ou igual não sei. Não, vamos fazer assim, ó. Digitar de novo. Conte-se, mas acho que não, isso tem nada a ver, não. Isso é o de menos, viu? Deveria ser. Nós estamos falando dessa tabela aqui. Certo? Ponto e vírgula. Vamos pôr entre aspas só assim. Maior ou igual a 2. Certo? Só para ver se... Viu? Ele não reconhece nenhum. E se eu coloco assim, maior ou igual a 2? Nem isso ele contou. Dois. Agora, então, é o seguinte, nós queremos maior... Mas se eu botar maior ou igual? O mistério está aqui nesse Conte César aqui, ó. Ele coloca maior que 1. Sim, mas ele usa estritamente menor e estritamente maior, certo? Começa do menor e do maior. Então, a gente precisa ser menor do que 60. Vamos colocar assim, só para saber se ele faria menor estritamente do que... Lá... Mas eu quero vincular a célula, né? Menor do que B2. Ponto e vírgula. Maior ou igual a 2. Não sei. Ele põe os valores aqui no meio ainda da célula. Se colocasse só para curiosidade, 60 e 30, certo? Ele reconhece um número, mas não reconhece vincular.
Eu não aceito isso. Ele reconhece, eu não, você entendeu que eu não quero digitar o valor, né? Não. A fórmula está certa. Se substituir A2 por 30, ele conta certo. Eu não quero deixar 30, eu quero deixar vinculado, porque se mudar esse valor aqui, ele muda lá em tudo, entendeu? Sim, isso. E aqui, porque você tem como fazer o seguinte, né? Porque aqui eu teria como fazer assim, ó. Esse aqui, eu ia mostrar isso para vocês. Você pega, não, para não precisar digitar, entendeu? Nada. Aqui, por exemplo, o mínimo. Uhum. Por que ele está dando errado? Mínimo está errado o acento? Aqui ele usa menor, desculpa. Eu digitei mínimo, acho que o mínimo é no Excel, né? Isso aí é do Google, né? Pelo menos está dizendo que é o menor valor de um intervalo, né? Olha lá, mínimo ele não vai, viu? Não, eu pesquisei. Olha lá. Olha lá. Não. Ele tem a função mínima, viu? Tá vendo? Ele tem a função mínima. Não, mas aqui não. Aqui no Google não tem. Ó, vamos digitar. Ó, mínimo. Ele tá surtado. Talvez você... Ah. E você tem como brincar com amplitude. Pensa assim, nós queremos dividir em quantas classes que for nosso combinado aqui, por exemplo, 5 classes, certo? Então você tem assim, ó, 5 classes. Se você pegar, porque esse aqui é o nosso máximo, certo? Como eu quero 5 classes, eu consigo determinar a amplitude, certo? Basta eu fazer o seguinte, é o máximo. Eu não sei por que ele não está dando. Eu pego o máximo desse valor menos o mínimo. Aí, tá vendo? Mínimo. Certo? E se eu pegar o máximo menos o mínimo, isso aqui vai dar... Olha só, ele disse que a classe, se você fizer com 28 minutos, dá, entendeu? Dá para ser a sua amplitude lá, tá? Porque a gente quer ter 5 classes, tá bom? Tinha como automatizar tudo. Agora, eu não sei por que ele se recusa a fazer isso, cara.
Deixa, não. Deixa. Não pode ter nada a ver com. É que eu estou fazendo uma tabela de notas. Aí eu vou contar valores entre variáveis em relação ao. Depois eu vou ensinar até vocês construírem no terceiro bimestre, quando eu falar de média, como é que vocês podem construir uma tabelinha no formulário para acompanhar as médias de vocês de cada disciplina, entendeu? Eu tenho a minha, mas depois eu mostro para vocês a minha. Eu queria saber por que, cara, esse trem aqui se recusa. A célula, vamos ver. Pois é. Olha só, a função conte-C tem como usar a célula assim, ó. Conte-C entre o A2 e A5, você quer que conte as células que têm um conteúdo de A4, entendeu? Eu quero ler isso aqui. Então, esse é que é diferente desse cara aqui. Será que tem que pôr esse Ezinho aí? Na programação, ele é considerado. É considerado o quê? É tipo, esse valor vai aqui, esse valor vai isso. Ah. Olha só, talvez tenha como fazer aqui o seguinte: aquela primeira que a gente usou, conte-se. Olha só. Aí deu 3 horas. Cara, não sei por que ele não faz. Esse E na programação é o quê? É tipo, você vai usar duas condições.
Se você quer comparar de 16 a 18, né? E depois você ainda quer comparar de 60 para mais. Aí no caso você joga 2 e um só. Lá... A questão dos eleitores é abaixo dos 16 é eleitor, 16 a 18, 60 acima. Não é. Entre os dois já obrigatório, entre os 18 aos... Só um pouquinho, gente. Ó, então vai dar 5 horas, tá? A primeira tabela deu certo, essa era um experimento que eu queria... Eu não sei por que ele não reconhece o A2, tá? O que a gente vai fazer semana que vem? Eu vou montar gráfico a partir dessas tabelas. Eu queria ter mostrado um pouquinho de gráfico, mas eu gastei um tempão nisso aí. E aí, depois de eu ensinar vocês a construírem à mão também, aí nós vamos para o laboratório para vocês poderem construir, tá? Eu vou pesquisar isso aí durante a semana, porque eu não sei por que ele não aceita o A2, gente. Não sei por que ele não aceita o A2. Não, tão de boa. Eu sei quem eu tirei de sala. Tchau. Vou dar falta para eles estão com falta. Bom final de semana para vocês. Oi? Como é que é? É a cerveja